Hoje vamos falar de literatura, uma coisa que eu não costumo ler. Geralmente eu leio muito livro de filosofia, economia, né? Mas vamos ler um pouco de literatura. Clarice Lispector, em A Hora da Estrela, e Metamorfose do Kafka. Olha, os dois são separados por quase um século, né? Mas assim, eu lembro que eu li esse livro da Clarice Lispector quando eu tinha 15 anos, né? Era trabalho de português. Um livrinho pequeno, você pegar aqui, 57 páginas de leitura. Você lê isso aqui em um dia. Quanto o Kafka, olha, o fim do livro aqui é informações sobre a vida, trabalho dele e tal, né? Então já vamos desconsiderar aqui o final. De leitura da obra, são 71 páginas. Ambos os livros você lê em um dia. Você pode ler os dois em um dia, tá? Então não é uma coisa muito extensa, né? Mas a questão é que é você entender a profundidade do que eles estão falando. Peraí que o cara vai sair aqui. Saiu. Porque assim, eles têm algumas semelhanças nas coisas que eles escreveram, né? É que, claro, como o Kafka, ele foi escrever uma obra de um cara que antes era o provedor econômico principal da família dele. Aí ele não tinha mais emprego, então ele se tornou inútil. E nessa inutilidade dele, ele virou uma barata gigante, né? E ele não estava preocupado, ele estava aderindo aos hábitos de barata. Enquanto a Clarice, ela estava escrevendo sobre uma menina que, quando se deu por conta, não era ninguém, né? E ela queria ser alguém. Ela queria ser notada. E ambos encontraram o que eles finalmente buscavam na morte. Olha que legal. Então, assim, existe sim muita semelhança entre eles, né? Que o Kafka ele é mais surrealista, a Clarice Lispector é muito existencialista, né? Agora aqui, eu fiz até uma planilha, para você ter uma ideia, para comparar os dois. Olha, o Kafka, ele tinha muito problema com a família dele, né? Ele era de uma família burguesa. Ele se sentia muito oprimido pelo pai, principalmente, né? E quando você tem depressão, quando você não consegue sair, fazer nada, você fica para baixo, você tende a se autocriticar. Você não é ninguém, você é inútil, você é um peso, né? Mas existe um outro tipo de depressão, que você tem necessidade de atenção, né? E que é o que, diferente do Kafka, que a Clarice Lispector retrata, né? Eu fiz aqui sobre a questão do ser invisível. É um inseto literal, pois ele é inútil. E enquanto a Clarice, ela se via como um bicho na personagem dela, Macabea. Sabe uma pessoa que fica se dizendo que é muito um bicho, um inútil, uma pessoa que se critica muito, se cobra muito? Então, isso é psicologia, cara. Você não, se você ficar falando disso de si, você vai se auto-sabotar. De repente você não trabalha direito, não quer terminar as coisas, não quer ir para frente porque você enxerga que você é incapaz, né? Então ambos aqui têm um sentimento muito utilitarista. Enquanto o Kafka ele vê que o valor dele está só no peso econômico, a Clarice enxergava que estava na sociedade. Ela precisa ser alguém em meio a outras pessoas. Ambos, na verdade, né? É que o Kafka precisava ser alguém em meio a outras pessoas pelo dinheiro. Para Clarice, era pelo status social. Você vê que ela é pessoa popular que todo mundo ama? É mais ou menos isso. O desapego, né? Ele era pro Kafka, o personagem dele, o Gregor, era um fardo da família e preferia deixar de existir do que incomodar. Para Clarice, era um fardo que preferia ter um namorado tóxico e uma amiga falsa de não ter ninguém, né? Isso aqui são problemas sociais muito grandes, né? Assim, se você, por exemplo, tem 18, 19 anos e não trabalha, você só dá gasto para a família, isso aqui é um problema muito grande. Eu espero isso aqui não ser mensagem do meu chefe. Graças a Deus não é. Isso aqui é o celular da empresa que eu trabalho. O que acontece? O Kafka, que ele está refletindo sobre isso, né? Você precisa realmente ter uma utilidade, senão você é um peso para os outros.
Pensa, tem alguém na sua casa que está comendo e bebendo de graça, tomando banho de graça. Tem que trabalhar, né? A diferença é que quando o Kafka escreveu esse livro aqui, o personagem dele que perdeu o emprego e se tornou um fardo, ele enxergava que nunca mais seria ninguém, porque ele estava... porque as pessoas só gostavam dele pelo dinheiro, e ele preferia ser literalmente esmagado, morto e varrido, que em seguida as pessoas iam ser mais felizes sem ele, né? Eu sei que vai parecer feia a comparação, mas chegou até a me lembrar um caso que eu vi no jornal, que a mãe cansou de ser mãe, que os filhos só davam trabalho, então simplesmente matou os filhos. Aí eu pensei, parabéns, você esqueceu que eram crianças, né? E crianças têm que ser criadas, né? Para esse tipo de idiotice que existe o aborto, né? Não no Brasil. Agora, quanto a Clarice, é que diferente desse caso que eu estou falando, né? O Kafka, ele quando escreveu isso aqui, parecia que ele queria ser morto, para não incomodar as pessoas. Ele se via como alguém sujo, alguém inútil, alguém que não quer que os outros reparem, porque vai só incomodar. Ele quer fugir da sociedade, quer fugir dos outros. Quanto a Clarice, é um outro problema social. Ambos eles não sabiam lidar com a solidão. Se você acha que você é um incômodo ou que a família só te faz mal, eu acho que tá bom você se livrar da sua família. Não matando, óbvio, né? Tipo, vai morar sozinho. Trabalha, vai morar num quarto, numa pensão. Mas você não precisa da aprovação dos outros para ser feliz, né? E isso é um ponto que a Clarice tocou aqui, né? Com a Macabeia. Ela prefere ter um namorado tóxico que bate nela, que humilha ela, do que não ter ninguém. Por quê? Porque ela tem uma dependência emocional, ela não sabe lidar com a solidão. E a mesma coisa é da amiga falsa. Ai, pode cornar mesmo. O que importa é não estar sozinha, cara. Acredite, a solidão é bem melhor do que certas companhias. E é isso que a personagem morreu sem entender. É porque... Olha, diga-me com quem tu andas, eu também te direi quem és tu. Também tem uma outra frase bem famosa que é assim: quer medir a inteligência de uma pessoa, repare nas pessoas com que ela está cercada, né? Para Macabeia, ela não precisava de um namorado ruim, ela não precisa ter vários amigos. Quem tem vários amigos, na verdade, não tem nenhum, você sabia? Porque são poucas as pessoas que vão fazer questão que você fique num lugar. E às vezes elas estão fazendo questão de você ficar num lugar que na verdade é ruim, né? Esse que é o problema. Então, às vezes você se afastar das pessoas pode ser a melhor opção. Seja por você achar que você incomoda, ou seja por elas te incomodarem. Se um relacionamento não te agrega, melhor você não ter. Isso não vale só para namoro. Vale para amizades, né? Amizades. Isso serve até para família. A verdade é que... não pode abandonar sua família, cara. A verdade é que muita gente tem uma família merda, né? Eu sou um individualista, eu sou um utilitarista também. E eu digo, é bem melhor você ser sozinho, né? Agora, temos aqui uma coisa curiosa, né? O Carl Jung, ele falava uma coisa sobre ânimos e sobre ânimas, né? Que é o seu lado masculino e o seu lado feminino. Quando a Clarice escreveu isso aqui, ela estava se espelhando através de um homem, o narrador, né, o Rodrigo, que descreve a cena com muito, como eu posso dizer, com muita pena, com receio de contar, né? Que ele sabe que é uma história é feia, então ele não quer contar. Acontece que a Clarice estava se pondo como um homem intelectual e crítico, para criticar ela mesma, a Macabeia, que era a vulnerabilidade, o medo dela. O que eu quero dizer com isso? Ela tem um lado sensível, um lado que ela teme, um lado que ela não quer ter. O lado de achar que ninguém gosta dela e o que isso pode gerar. Mas ela combate esse lado. É uma batalha de egos, as duas personalidades que dentro da cabeça dela. Não estou falando que ela é bipolar. Todo mundo é assim. Sabe quando você, por exemplo, está se imaginando em meio
a uma sociedade, em meio a um grupo social, que você é uma pessoa muito foda, ou o contrário, uma pessoa que incomoda? Na verdade, você está debatendo consigo mesmo, egos seus. Claro que a Clarice, quando ela escreveu isso aqui, ela não estava pensando, se eu fosse homem... Não, ela não estava falando isso. Mas isso aqui era como se fosse ela se criticando, é que ela criou a imagem de um homem para isso. Ela pode ter se baseado no quê? De repente, o pai dela, alguém que ela conhecia. Sabe quando você fica pensando o que tal pessoa pensaria? Então, é mais ou menos isso. Enquanto o Kafka, ele se colocou como uma barata, porque a barata é um bicho sujo, é um bicho imundo. E ele tinha algum tipo de fascínio em baratas. E ele se via como um bicho sujo e imundo. Logo, ele se transformou numa barata. E ambos acabaram... Então, ambos tinham um sentimento de depressão, né? E enquanto o Kafka ele escreveu esse livro para ser uma ferramenta de escapule, né, ao seu utilitarismo, a Clarice ela foi espelhar as faces que tinham nela, né? As suas personalidades, né? As suas máscaras, suas personas, como você se põe em cada local, como se essas máscaras que você tem estivessem dialogando. No caso, o narrador falando dela mesma, que era ela mesma também. E o Kafka ele estava se transformando em Gregor, no caso a barata. Ele estava falando dele mesmo no livro, na verdade. É que ele não estava debatendo consigo. Ele estava se transformando no personagem do Gregor, por meio da escrita. O cara que, ao se perceber que agora ele é inútil, ele é uma barata. Uma barata que tem que ser esmagada, porque as pessoas vão estar mais felizes sem ele. Olha que alegria, né? E ambos viram aqui na morte uma libertação, né? O Kafka ele escreveu a morte aqui como uma expulsão libertadora e ele morre acreditando que ele está trazendo paz aos outros. No fim do livro, depois que ele foi esmagado, a família que era dele foi viajar, quase como se estivesse comemorando. Enquanto a Clarice, né, quer dizer, a Macabea, ao encontrar a morte, ela encontrou holofotes, porque agora todos estão em volta dela, quando ela está morrendo, né? O livro chama A Hora da Estrela, porque antes de morrer ela viu assim estrelas, né? Sabe, tipo a pressão quando está baixando, você enxerga tudo claro. E é mais ou menos o que as pessoas estão vendo antes de morrerem. Por isso que dizem que você vê a luz quando você está morrendo, que a sua pressão está baixando. Então, assim, a Clarice, ela viu a morte. Quando a personagem dela morre, agora ela vê que agora todo mundo está reparando nela, todo mundo está prestando atenção nela. Tem muita gente depressiva que é assim. Tipo, a pessoa que tem depressão, não basta ela ter depressão e ela tá triste. Ela tem que expor pro mundo que ela tá triste. A pessoa que tem depressão chega em você e começa a falar assim, eu quero morrer, mas eu sou triste, eu fui estuprado quando tinha 5 anos, e começa a falar toda a sua história e a pessoa quer contaminar a outra. Quando uma pessoa está com um verme no corpo dela, o verme se alimenta do que tem dentro dela. A depressão é a mesma coisa. A pessoa está doente. E um verme tem que se espalhar. Ele se espalha pelas suas fezes. A depressão se espalha pela sua boca. A pessoa que está em depressão, ela já quer expor que tem depressão, quer falar para os outros seus problemas e começa a contaminar as pessoas, né? Que nem um vírus. A pessoa espirra, a pessoa tosse, pode passar só pelo ar e contamina as pessoas. É o que a depressão tem, é o que ambos os personagens evidentemente têm. Eles querem, não basta a pessoa ser triste, ela tem que ostentar que é triste. Tem muita gente depressiva na internet que vai fazendo textão, esperando os outros repararem nela. E o que os outros vão fazer? Vão passar a mão na cabeça, ai tadinho, você tem depressão, posso ajudar? E a pessoa está gastando tempo e energia com alguém que quer chamar atenção. A verdade é essa, a pessoa que tem depressão gosta de chamar atenção, né? De um jeito ou de outro. A pessoa que tem depressão gosta de anunciar que vai se suicidar. Todo mundo fica sabendo e fica triste também. E de repente outra pessoa pega a depressão porque ela vai e se mata. Quando a Marilyn Monroe se matou, teve gente que se matou por causa dela. E que gente que tinha o amor platônico, inclusive. Nem conhecia a Marilyn Monroe.
Cara, e de real, quando uma celebridade morre, você sente a dor, né? Como se conhecesse aquela pessoa. Você parou para pensar o que, que um ser humano tem a ver com uma mariposa? Além de serem seres vivos, óbvio. A mariposa, você parou para pensar porque ela fica batendo na luz? Porque o instinto dela tem que atrair ela para onde tem luz para saber onde acasalar. Ela, em teoria, era para ela seguir aonde está a lua, para poder se espalhar. Óbvio que ela não voa até a lua, mas ela usa como referência. Ela vê aquele ponto claro no meio da noite, ela fica confusa e ela fica batendo ali, sem rumo. Porque não existe luz artificial na natureza. Ela sabe diferenciar a luz da lua de uma fogueira, mas não existe luz LED na natureza. E o ser humano é assim. Não existe televisão na natureza. Por isso, quando a gente está vendo uma série, um filme, a gente fica se imaginando o que faria no lugar, o que diria para aquele personagem, o que faria se tivesse essas técnicas. A gente pode se apaixonar por um personagem. Eu conheci uma menina que era apaixonada pelo Kakashi. Eu falei assim, Kakashi não existe. Ela ficou até brava, ela sabe que o Kakashi não existe. Mas ela ama o personagem. Você gosta muito de um personagem que você viu anos atrás e você busca um espelhamento nele, quase como se fosse uma pessoa real. E é o que dá para reparar quando eles escreveram isso. Não só a obra, mas o por trás da obra. Você quer mostrar um sentimento que você tem e você cria essas literaturas. Você quer expor a sua tristeza e você cria essas literaturas. O Kafka, ele cobria a sua tristeza suas crises com o pai, através do que ele escrevia, né? E um sofria por utilidade, a outra sofria por não ser ninguém. E esse era um medo que a Clarice Lispector tinha, de não ser ninguém de repente, de reparar que não tem mais relevância, que ninguém lembra dela. E ela ostentou isso através da Macabeia. Agora, utilidade para o outro. O Kafka. Enquanto o Kafka fala, não me veja, não me toque, a Clarice, através da Macabeia, descreveu uma situação tóxica. Será que ela passou por algo assim durante a vida dela? Será que testemunhou alguém passando por algo assim durante a vida dela? Que prefere ter um relacionamento ruim do que não ter nenhum? Do que é uma péssima escolha? Isso é uma péssima escolha. Porque a pessoa não sabe lidar com a solidão, não sabe lidar consigo. Ela depende da visão do outro, depende da aprovação do outro. Agora elas não me amam mais, eu não sou ninguém. Você não precisa que as pessoas te amem. Você não precisa viver baseado em alguém. Se ela seguir o caminho dela, parabéns para ela. É bom para ela não depender de alguém, no caso você. Também não dependa dela. Esse é um sentimento muito interessante se você quiser se divorciar um dia, viu? Você não precisa daquela pessoa para viver. Você pode muito bem ser feliz sozinho. Basta saber lidar com isso. Se você passar por um término, evite ficar escutando alguma playlist de músicas que lembrem aquela pessoa. Se vocês tinham uma música juntos, não escute. Às vezes vocês nem tinham uma música juntos, mas você inventa uma, então escape disso. Vá buscar outra coisa para fazer. E evite ficar falando sobre, né? Fale para 2, 3 pessoas com quem você gosta, pelo menos, e nunca mais fale. Fale assim raramente. Mas não fique contando sobre isso. Entende? Você tem que se livrar desse sentimento. Eu conheço um cara que ele tinha uma namorada péssima. Por causa dela, uns punks e uns skinhead de esquerda queriam pegar ele, né? Ele ainda perdeu até o emprego. Depois ela ficou chorando para voltar, né? E de tanto insistir, foi atrás dos amigos dele que ele foi falar com ela e eles voltaram. E de novo fez inferno na vida dele, não sei o que é desta vez, mas aí terminaram. E eu fico até pensando se aquela menina ela não está amaldiçoada. Porque tipo assim, eu nunca vi uma mulher correr tanto atrás de homem, velho. Ele chega até a ser anormal. Por quê? Porque ela tem um problema parecido. Ela prefere ter um relacionamento com alguém que não gosta mais dela e tem motivos para não gostar do que não ter nenhum. Ela não sabe lidar com a solidão e ela precisa de alguém para ficar encostada e passar a sua doença, né? Isso que é inclusive um perigo de novinha, de novinho.
A pessoa ela não tem muito o que fazer, ela fica ocupando o seu tempo em vez disso. Tem que ser, por isso que eu digo, mulher para mim tem que ser trabalhadora. Tem que ser alguém que não tenha tanto tempo, né? O que inclusive também complica um pouco, mas não namore uma vagabunda, pelo amor de Deus, não namore um vagabundo. Uma pessoa que tem pouco tempo, eu acredito que é a melhor. Porque se pouco tempo se dedicar a você, pode ter certeza que é amor de verdade. Agora, qual o diagnóstico deles dois, então? Olha, enquanto Kafka tinha um autoesclarecimento por autocrítica, a outra tinha uma decadência existencial, né? Uma decadência emocional. Cara, eu já cheguei a ver um caso em que a mulher inventou de se matar, então ela tinha que se jogar no metrô e se matar. Não foi levar o filho pequeno junto para se matar junto. Eu já cheguei a ver um vídeo, mano, era absurdo o vídeo. A mulher ela decidiu se matar e ela tava com a criança no... Sabe aqueles cadeirinhas de bebê? No carro. Ela ainda foi gravar um vídeo para postar nas redes sociais antes de se matar. Vamos se matar, filha? É a criança toda inocente, acho que não tinha nem 3 anos. Vamos! Ela não sabe o que está falando. Fala pro papai, tchau papai, até nunca mais. Não! Porque a criança queria ver o papai. A criança nem sabe o conceito de morte. E ela estava querendo ostentar um absurdo desses na internet antes de se matar. Ela acelerou o carro com tudo e parabéns. Aliás, eu não lembro agora se ela realmente conseguiu se matar ou se ela não conseguiu. Faz tempo que eu vi esse caso, mas a criança, graças a Deus, sobreviveu, né? E pelo amor de Deus, né? Ela tem que perder a guarda da criança depois de uma coisa dessas. Deixe com o pai. Na maioria das vezes aqui no Brasil a guarda sempre fica com a mãe, mas tem umas mães que, pelo amor de Deus, né, fazer uma coisa dessas. A pessoa quer ostentar, né? Ela quer ostentar que ela é triste. Então, uma coisa curiosa, assim, saindo um pouquinho da literatura, por curiosidade, durante o livro, a Clarice Lispector teve um momento de informalidade, ela usou a expressão Zé Polvinho. Sabe de onde saiu essa expressão, Zé Polvinho? É uma charge portuguesa que começou, acho que lá no começo do século XX, que Zé Polvinho era o povo, aí era um cara analfabeto e burro, que era para, como o jornal explicava em formato de charge, o povo sendo maltratado e desacreditado pelo governo. Aí chamava o povo português de Zé Polvinho. Em algum momento chegou aqui no Brasil essa expressão, acredito que foi a Clarice Lispector que popularizou a expressão no Brasil. Mas Zé Polvinho geralmente a gente usa como uma pessoa que é fofoqueira ou xereta, né? Mas enfim, né? Então tá aqui as leituras que eu faço hoje, né? Aqui para vocês, ostentando em um vídeo no YouTube. Tá aqui. Clarice Lispector, da Estrela, e Kafka, Metamorfose. Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo, né?